Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Terceira videoaula sobre operações básicas do curso Matemática para Prefeituras aqui do canal do Raciomática Cursos. Vamos à aula. Galera, na aula passada nós iniciamos o estudo das frações. Se você perdeu essa videoaula, eu vou deixar aqui um card para que você possa acompanhá-la. Na aula de hoje, nós iniciaremos o estudo das operações envolvendo frações. Quais são as operações? Adição, subtração, multiplicação e divisão. As bancas examinadoras cobram esses assuntos tanto numa questão propriamente dita, que só precisa saber desse assunto, como também dentro de outras questões. Nós iremos nos deparar com exercícios dessa natureza. Por isso, eu quero dar esse curso desde o início, para que você construa uma base de conhecimento e que esses conhecimentos possam ser utilizados lá na frente, de forma que a sua preparação não fique com furos, não fique com lacunas e você não seja surpreendido na hora da prova. Beleza? Então vamos lá. Qual é a primeira operação que nós estudaremos? A adição de fração. Galera, a adição de frações possui duas situações. A primeira situação, que é a mais tranquila, é quando os denominadores são iguais. Como assim, professor? Vejam essa fração: 5 sobre 8 e 7 sobre 8. Os denominadores dessas frações são iguais a 8. Professor, o denominador sempre é o de baixo? Exatamente, pessoal. O numerador é o número que está na parte de cima da fração. E o denominador é o número que aparece na parte de baixo. Então, quando nós temos uma soma de frações em que os denominadores são iguais, basta a gente conservar o denominador e somar os numeradores. Ou seja, fazendo 5 mais 7, nós vamos ter 12 sobre 8. Percebam que essa fração pode ser simplificada. Então, sempre que uma fração puder ser simplificada, a gente faz essa simplificação. Qual é o número que divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo? O número 4. 12 dividido por 4 dá 3. E 8 dividido por 4 dá 2. Então, chegamos a uma fração irredutível. Não há mais o que a gente fazer. Então, nós paramos. Tudo bem? Então, essa é a adição de frações cujos denominadores são iguais. É esse o procedimento. E se os denominadores não forem iguais, o que é que a gente faz? Quando os denominadores não são iguais, nós temos a segunda situação da adição de frações. Nessa situação, pessoal, também não temos dificuldade. Porém, nós precisamos trabalhar um pouco a mais. Se os denominadores são diferentes, basta que a gente tire o MMC entre os denominadores. Professor, o que é o MMC mesmo? O MMC é o mínimo múltiplo comum. Nós teremos um capítulo à parte para estudar o MMC e o MDC. Tudo bem? Vamos dar um spoiler aqui nessa aula. Como é que a gente calcula o MMC?
Muito simples, pessoal. Basta a gente pegar esses dois números e fazer a decomposição deles em fatores primos. Nós passamos uma barra do lado direito e aí vamos pegar números primos para fazer a fatoração. Qual é o primeiro número primo? É o número 2. Então, 8 dividido por 2 dá 4. E 2 dividido por 2 dá 1. Podemos, mais uma vez, dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. O 1 permanece. Mais uma vez, podemos dividir por 2, fazendo a divisão. 2 dividido por 2 dá 1. E o 1 permanece. Para encontrar o MMC, basta a gente fazer a multiplicação dos números que aparecem do lado direito da barra. Então, 2 vezes 2 vezes 2, isso daqui dá 8. Para que a gente faz o MMC? Para que a gente reduza os dois denominadores a um mesmo denominador comum. Quando nós fazemos isso, basta fazer 8 dividido por 8, dá 1. 1 vezes 5 dá 5. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Dessa forma, fazendo 5 mais 4, nós temos 9. 9 dividido por 8. Nós podemos simplificar essa fração? Não. Nós estamos diante de uma fração irredutível. E aí nós paramos. Beleza, pessoal? Então, soma de fração. Se os denominadores são iguais, a gente conserva os denominadores e soma os numeradores. Se os denominadores são diferentes, a gente tira o MMC e faz esse procedimento de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Tudo bem? Tudo bem, professor. Entendi. Ótimo, pessoal. Sabe por quê? Porque quando nós vamos para a subtração, a ideia é a mesma. Se os denominadores são iguais, a gente conserva o denominador e faz a subtração entre os numeradores. Se puder simplificar, a gente simplifica. Então, a ideia para a subtração é exatamente a mesma da adição, tanto para denominadores iguais quanto para denominadores diferentes. Sendo os denominadores diferentes, nós também fazemos o MMC entre eles. Ao encontrarmos, reduzimos esses denominadores ao mesmo denominador comum e fazemos as mesmas operações vistas na adição. Dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. 5 menos 4 dá 1. Como é uma fração irredutível, nós paramos por aqui. Beleza, galera? Então, essa é a adição e a subtração envolvendo frações. Tudo bem? Vamos ver como esse assunto pode ser cobrado na sua prova. Concurso da Prefeitura de Bom Jesus, no estado do Rio Grande do Norte, para o cargo de ASG. Em um hospital regional, um gestor observou que 1/5 dos enfermos atendidos em um mês eram do município de São Tomé e 1/6 eram do município de Bom Jesus. A fração que representa o total de enfermos desses dois municípios atendidos pelo hospital nesse mês é. Galera, vamos lá.
A questão nos diz que, do total de atendimentos do hospital, 1/5 eram do município de São Tomé e 1/6 eram do município de Bom Jesus. Ele quer a fração que representa o total de enfermos desses dois municípios atendidos pelo hospital. Para a gente descobrir qual é essa fração, basta somar as frações que representam o total de atendimentos de cada um desses municípios. Percebo, estamos diante de uma adição de fração cujos denominadores são diferentes. Nessa situação, o que é que nós fazemos? Nós tiramos o MMC entre os denominadores 5 e 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 5 dividido por 5 dá 1. Acabou a fatoração. Chegamos aos números 1. Após o término da fatoração, para que a gente descubra o MMC, basta fazer a multiplicação entre os números primos. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30. Então, 30 é o MMC entre 5 e 6. Dessa forma, nós conseguimos reduzir os denominadores que eram diferentes ao mesmo denominador comum. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Galera, 6 mais 5 dá 11. 11 sobre 30. Nós podemos simplificar essa fração? Não. Como é uma fração irredutível, nós paramos por aqui. E percebo, essa é a resposta do nosso exercício. A fração que representa o total de atendimentos desses dois municípios é 11 sobre 30. É o que diz a letra C. Como é bom estudar matemática. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Entendi. Então, ótimo, galera. Vamos prosseguir com a nossa teoria. Pessoal, nós acabamos de ver a adição e a subtração envolvendo frações. Nós temos também a operação da multiplicação. E aí, professor, como é que a gente multiplica frações? Muito simples, pessoal. Se nós temos uma multiplicação envolvendo frações, basta multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. 5 vezes 1 dá 5. 8 vezes 2 dá 16. Se a fração puder ser simplificada, a gente simplifica. Se não puder, paramos por aqui, pois estamos diante de uma fração irredutível. Professor, é só isso, pessoal. Não há dificuldade alguma. E a divisão, professor, é fácil desse jeito? Galera, a divisão também é simples. Nós só precisamos nos atentar a um detalhe. Vejam só. Se nós temos uma divisão envolvendo frações, uma forma da gente visualizar essa divisão é organizando dessa forma. Se nós temos 5 sobre 8, que é uma fração, dividido por 3 sobre 2, que também é uma fração, como é que a gente procede? Nós conservamos a primeira fração, ou seja, 5 sobre 8, e multiplicamos pelo inverso
da segunda fração. Perceba, a segunda fração é 3 sobre 2. Então, quem vai ser o seu inverso? É 2 sobre 3. Tudo bem? Então, essa é a maior dificuldade na divisão envolvendo fração. Porque ao fazermos esse procedimento, basta seguirmos a ideia vista anteriormente. Nós estamos diante de uma multiplicação envolvendo frações. Então, o que é que nós fazemos? Multiplicamos os numeradores e também os denominadores. 5 vezes 2 dá 10. 8 vezes 3 dá 24. Essa fração pode ser simplificada, claro, por quem? Pelo número 2. 10 dividido por 2 dá 5. 24 dividido por 2 dá 12. Como essa fração não pode mais ser simplificada, nós encerramos a operação. Então, essas são as operações de multiplicação e divisão envolvendo frações. Bem? Tudo bem, professor. Vamos para o exercício de aplicação? Vamos, galera. É para isso que nós estamos aqui, para aprender a teoria e aplicarmos na resolução de questões de concurso público. Concurso da Prefeitura de Concórdia, no estado de Santa Catarina, para o cargo de fiscal de tributos. Observe a expressão numérica. Então, temos aqui uma expressão e o exercício quer saber. Assinale a alternativa que indica o valor correto para a expressão acima. Então, vamos lá, pessoal. Vamos descobrir esse valor. Organizando a nossa expressão, nós temos a divisão entre as frações 2 sobre 3 e 5 sobre 6. Essa divisão está sendo somada com o número 4 e o resultado dessas operações será multiplicado pela fração 5 sobre 3. Beleza. Se nós temos uma divisão envolvendo frações, nós conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. A segunda fração é o denominador, é 5 sobre 6. Então, quem é o seu inverso? É 6 sobre 5. Com esse procedimento, nós transformamos a divisão de frações em uma multiplicação de frações, que nós também sabemos trabalhar. Nesse caso, nós temos o número 6 no numerador e o número 3 no denominador. Esses números podem ser simplificados. Sempre que a gente der simplificar as frações, a gente simplifica para que os números fiquem menores e assim seja mais fácil da gente trabalhar. Bom, o 6 e o 3 podem ser simplificados por 3. Então, 6 dividido por 3 dá 2. 3 dividido por 3 dá 1. Multiplicação envolvendo frações, o que é que a gente faz? Multiplica numerador por numerador, então 2 vezes 2 dá 4, e multiplica denominador por denominador, 1 vezes 5 dá 5. Professor, beleza. Nós já vimos soma envolvendo frações, multiplicação envolvendo frações, divisão, e aqui a gente tem uma fração somada com um número. Galera, esse número não deixa de ser uma fração. Percebam, o número 4 ele pode ser escrito como sendo 4 dividido por 1. E dessa forma, fica fácil a gente ver que nós temos uma adição envolvendo frações. E agora, o que é que nós fazemos? Nós tiramos o MMC. Quem é o MMC entre 5 e 1? É 5, galera. 5 dividido por 5
dá 1. 1 vezes 4 dá 4. 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes 4 dá 20. 4 mais 20 dá 24 sobre 5. Agora sim, o resultado dessas operações nós iremos multiplicar por 5 sobre 3. E aqui, ó, a mesma ideia que nós utilizamos nessa etapa da resolução. Nós temos numeradores com denominadores que podem ser simplificados. 5 dividido por 5 dá 1. E 24 dividido por 3 dá 8. Então, essa multiplicação de frações se transforma em 8 dividido por 1. E 8 dividido por 1, pessoal, é quanto? É 8. É a resposta do nosso exercício. Qual é a alternativa que traz essa informação? Olhando para as alternativas, nós podemos perceber que a letra D de questão danada é a resposta desse exercício. Tudo bem? Tudo bem, professor. Você não queria fazer outro exercício, não, sobre essas operações envolvendo frações? Então vamos fazer, pessoal. Vamos fazer mais um exercício. Concurso da Prefeitura de Concórdia, no estado de Santa Catarina, para o cargo de agente social. Observe a expressão numérica abaixo. Então, mais uma vez, temos uma expressão numérica e o exercício nos diz: assinale a alternativa que dá o valor correto para a expressão acima. Então, vamos lá, pessoal. Vamos utilizar as operações envolvendo frações para resolver esse exercício. Analisando a expressão que o exercício nos trouxe, nós temos um parênteses e dentro desses parênteses uma multiplicação e uma soma. Quem é que nós resolvemos primeiro? A multiplicação. 2 vezes 2 dá 4 e 3 vezes 7 dá 21. Agora, nós estamos com uma soma envolvendo frações cujos denominadores são diferentes. Calculamos o MMC. O MMC entre 21 e 3 é 21. Então, nós podemos pegar esses denominadores diferentes e reduzi-los ao mesmo denominador comum. 21 dividido por 21 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 5 dá 35. Galera, 4 mais 35 dá 39. Então, ficamos com 39 sobre 21 vezes 1 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Multiplicação envolvendo frações. O que é que nós fazemos? Multiplicamos os numeradores e também os denominadores. 39 vezes 1 dá 39. 21 vezes 2 dá 42. Esses números estão ficando altos, estão ficando grandes. Será que não é possível a gente simplificar essa fração? Nós podemos. Qual é o número que divide numerador e denominador ao mesmo tempo? O número 3. 39 dividido por 3 dá 13. 42 dividido por 3 dá 14. E tudo isso dividido por 2. Chegamos mais uma vez a uma divisão de frações. Mas, professor, aqui embaixo só tem o número 2. Galera, nós acabamos de ver. Qualquer número pode ser escrito na forma de fração. Basta dividi-lo por 1. Percebo. Nós transformamos o número 2 em uma fração. 2 dividido por 1. Acabou, pessoal. Por quê?
Se nós temos uma divisão envolvendo frações, o que é que nós fazemos? Nós pegamos a primeira fração, 13 sobre 14, está aqui, e multiplicamos pelo inverso da segunda. A segunda fração é 2 sobre 1. Então, quem é o seu inverso? É 1 sobre 2. Mais uma vez, estamos diante de uma multiplicação envolvendo frações. Multiplicando o numerador por numerador e denominador por denominador, nós temos 13 vezes 1, que dá 13. 14 vezes 2 dá 28. Essa fração pode ser simplificada? Não. É uma fração irredutível. E ela é a resposta do nosso exercício. Qual é a alternativa correta? Olhando para as alternativas, nós podemos perceber que a que traz a resposta correta é a letra A, 13 sobre 28. Tudo bem, pessoal? Galera, não tem para onde correr. Se nós estamos estudando matemática, nós precisamos saber trabalhar com as operações envolvendo fração. Ou nós iremos resolver questões propriamente ditas desse assunto, ou no desenvolvimento, na resolução de outros exercícios, nós iremos precisar desse assunto. Tudo bem? Vamos ficando por aqui. Nós ainda teremos uma aula sobre as operações básicas. Eu quero que vocês aprendam esse assunto, que vocês construam uma base sólida para o decorrer do nosso curso. Tudo bem? Se essa aula te ajudou, inscreva-se no nosso canal, deixe um like, escreva um comentário, compartilhe os nossos vídeos. A força de vocês é quem move esse canal. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima videoaula.